Sejam todos bem-vindos à sala de aula do curso do LT Trânsito. É um prazer poder recebê-los aqui, estar com vocês hoje em mais uma sexta-feira. Já são quantas sextas, irmão? Já são um monte de sexta-feira juntos aqui, ininterruptamente, todas as sextas às 20 horas, estamos juntos. Eu não sei se eu vou para a praia semana que vem, entendeu? Não sei se sexta-feira vai rolar semana que vem. Tem um gatinho, até um gatinho assistindo. Mas brincadeira, gente. Toda sexta, pode ser onde for, se eu estiver na praia, de frente com o mar, eu vou fazer essa aula com vocês. Na praia, de frente com o mar. Ai, ai. Muito bom. Então, vamos convidar aqui primeiro a professora Paula, ela vai começar e eu vou encerrar, tá? Então, ela tem algumas dicas para passar para vocês. Então, aguentem a Paula aí. Eu sei que é difícil, né, entender o que ela fala, mas chamar ela aqui. Então, chegando um convite para lá para Alagoas. Pô, não chama não que eu vou, tá? Do jeito que eu estou aqui. Você me chama para ir para Alagoas, meu filho. E eu amo Alagoas, o lugar mais bonito do Brasil. Boa noite, povo. Estava com saudade de vocês. Ô, Roméria, você está hospitalizada antes da gente iniciar? Parece que ela está no hospital. Não sei se vocês perceberam, mas eu acho que ela está hospitalizada. Acho que mostra o empenho. Se tiver hospitalizada, porque se eu não me engano, eu vi um acesso de soro venoso, vi uma maca. Se for, rapaz, você merece passar, viu? Aí, por aí você tira a determinação da pessoa, sabia? Tá hospitalizada, tá vendo? Parabéns, elogiável. Dentro de um hospital, situação que já não é nada fácil, e ainda assistir uma aula, essa merece passar, não merece não, gente? Sei que vocês tudinho merece, né? Mas, olha... Então, vamos lá, pessoal. Ó, hoje nós vamos fazer um mix de um pouquinho de algumas coisas de legislação de trânsito, tá? Embora para alguns que já estão conosco há um certo tempo e tá ouvindo, mas dicas eu acho que nunca é demais, tá? Então, vocês prestem atenção. Hoje o objetivo é eu estar passando algumas palavras-chave para que na hora que vocês leiam a questão na prova, leiam as alternativas, vocês consigam lembrar, consigam raciocinar, tá? Lá em legislação de trânsito, nós vamos começar com um tópico chamado vias. Tá? Vamos começar com as vias. Você está admitindo aí, Fábio? Então, a classificação das vias, pessoal, vai ser urbana e rurais. Vias urbanas e vias rurais. Alguns, durante essa semana, eu recebi mensagem no meu privado falando que não sabia diferenciar quando que era via urbana e quando que era via rurais. Então, vamos lá. As vias urbanas, pessoal, são aquelas vias que faz parte do perímetro urbano, que fica dentro da cidade, tá? Nós temos 4 vias que fazem parte das vias urbanas. Trânsito rápido, arterial, coletora e local. Então, são 4 vias. Trânsito rápido, arterial, coletora e local. Tá? Então, essas são as vias urbanas. As vias rurais são aquelas que são fora da cidade, que se dividem em 2, rodovias e estradas. Então, quando vocês lembrarem assim, ó, urbanas é na cidade, rurais vai ser fora da cidade,
tá? E você vai lembrar de viagem. Lembra aí do professor Fábio, doido para ir para a praia, pegar um solzinho e sentir o gosto da água salgada do mar, tá? Então, ó, nas vias urbanas, trânsito rápido, arterial, coletor e local. Vamos ver algumas palavrinhas-chave, presta atenção, ó, palavras-chave na hora da prova, que vai te auxiliar, te ajudar a raciocinar quando lê a questão, tá? Quando se fala assim, ó, via de trânsito rápido, a ideia é o quê? A palavra já fala, pessoal, ó, o trânsito é rápido. Ele flui. Ele não fica parando, tá? A não ser que tenha um acidente, tenha uma colisão ali, algo que atrapalhe o fluxo, beleza? Então, quando vocês ouvirem a palavra assim, ó, trânsito rápido, eu quero que vocês vão associar a 3 coisas. Que o trânsito é livre. Quando se fala trânsito livre, significa que não tem nada que obstrua o trânsito ou nada que pare o trânsito, certo? Quando se fala trânsito rápido, eu quero que vocês também lembrem dessa palavrinha que eu vou falar aqui, ó. É uma via que não tem, veja bem, ó, não tem interseções em nível. É uma via que não tem interseções em nível. Anote isso daí. O que é essa palavra interseção em nível? O que é que ela significa? Significa, pessoal, que não tem nada que atrapalhe o fluxo do trânsito. Não tem sinalização semafórica, não tem faixa de pedestre, não tem saliência ou lombada. E a terceira palavrinha que eu quero que vocês lembrem na hora da prova é sem acesso a lotes lindeiros. Então, se cair na tua prova assim, ó, uma via que é caracterizada pela ausência de lotes lindeiros. Para acertar a questão, primeiro você precisa saber o que significa esses lotes lindeiros. Lotes lindeiros, pessoal, significa residências ou comércios ali ao bordo da via, na beira da via, na beira da pista, tá? Então, ó, 3 coisinhas, 3 palavras-chave para ajudar vocês na hora da prova. 3 palavras. O trânsito é livre, ela é sem interseção em nível e ela não te dá acesso a lotes lindeiros ou residência na beira da pista. A via de trânsito rápido, a velocidade máxima dela é de 80 km por hora e a mínima, sendo a metade da máxima, 40 km por hora. Beleza? Então, ó, via de trânsito rápido, velocidade máxima, 80. A mínima, qual é? 40. Tem aluno que até hoje não entendeu a questão da velocidade mínima. Pessoal, a velocidade mínima sempre é a metade da velocidade máxima. E para você acertar essa questão na sua prova, embora para alguns pareça uma bobeira, mas uma questão faz uma diferença tremenda no seu processo de aprovação. Então, a mínima sempre é a metade da velocidade máxima, independente de qual via seja. E para acertar a velocidade mínima, obrigatoriamente, você tem que saber qual é a velocidade máxima da via ali. Beleza? Agora vamos para as vias chamadas de vias arterial. A via arterial, pessoal, ela é o oposto. Ela é o inverso da via de trânsito rápido. Por que que é o oposto?
A via de trânsito rápido, nós vimos que o trânsito, ele flui. Não foi isso? A via arterial, o trânsito para. É isso mesmo. A via arterial, o trânsito para. Por que que o trânsito para, professora? Porque ela é uma via que ela tem sinalização semafórica, ela é uma via que tem faixa de pedestre, que tem lombadas, tá? Então, ela é o contrário da via rápida. Vocês vão lembrar assim, ó, a via de trânsito rápido é aquele sanduíche sem graça, que você come, parece que o pão estava seco, e você queria aquele sanduíche com um monte de coisa dentro, de comer, morder e se lambrecar, chega e escorre no canto da boca. Eu gosto assim, bom é assim. Você se suja todo, com bastante ketchup, maionese, mostarda e pimenta. A via de trânsito rápido não tem nada desses ingredientes. Esses ingredientes só entram na via arterial, que é quem? O semáforo, faixa de pedestre e as lombadas, ou o famoso quebra-mola. Beleza? Na via arterial, o que eu quero que vocês lembrem na prova, a palavra-chave para a prova é via principal, onde o ônibus transita. Via principal, aonde o ônibus transita. Pessoal, o ônibus transita na sua rua? Ele passa na sua rua? Não precisa parar na porta da sua casa. Mas os ônibus passam na sua rua aí? Na sua rua, ela é uma rua principal? A Emily falou que passa na avenida. Você mora numa via principal, Emily? Pelo visto, sim. Gilmara também. A Gisele também mora na principal. A Erika Santos disse que não passa. A Jaci também disse. A Gilmara tem o privilégio do ônibus parar na porta dela. É um privilégio, viu? Porque tem uns que andam tanto até chegar no ponto de parada, coitado, já chega cansada já no trabalho, tanto andar. Então, vamos lá, ó. Aonde o ônibus transita, se transita na tua rua, maravilha. Você mora numa via principal. Para alguns, é ótimo. Para outros, é um tormento, porque é barulho o tempo todinho de veículos, não tem sossego. Mas, enfim, lembre, a via principal, ela é uma via arterial. Até rima, ó. Principal, arterial. Arterial, principal. Trânsito rápido, o trânsito é livre. Livre, trânsito rápido. Arterial, principal. Beleza? Velocidade máxima na arterial, qual é? Máxima na arterial, qual é? 60, Eli. Gilmara, muito bem. E a mínima na arterial é qual? Qual a velocidade mínima numa via arterial? 30, galera. Muito bem. Isso mesmo, certinho. Agora nós vamos para a pista coletora. Pista coletora. Essa pista coletora, pessoal, ó, coletora, comércio, coletora, comércio. É isso mesmo que você está ouvindo. C-O-C-O. Coletora, eu quero que vocês lembrem daquelas vias chamadas vias comerciais, que é aquela pista ali próximo a supermercados, padaria ou panificadora, verdurão, açougue, escola, as UBSs, que era o antigo posto de saúde, né, que agora são UBSs, tá? Então, essas pistas, elas são as famosas coletoras. Alguns acham mais fácil lembrar na prova de comércio, porque a pergunta, dependendo da seleção de provas que cair para você, no estado que você tiver, ela cai como pista comercial, tá? Eles colocam lá, uma via chamada comercial tende a velocidade mínima quantos km por hora? Ó, a pergunta não falou pista coletora, falou o quê? Pista comercial. Ah, Paula, mas eles não podem mudar. Pode. Não mudou o sentido? Não mudou o sentido. Você que tem que
pensar um pouquinho, tá? Então, ó, a mínima na coletora, a velocidade será de a mínima 20 km por hora. Na pista coletora, pessoal, alguns lembram assim, ó, pista entre quadra. Pista entre quadra. Então, se você mora na quadra 12, por exemplo, no meio da quadra tem uma pista. Aqui em Brasília, os conjuntos são divididos ou em conjunto A e conjunto B, tendo uma pista no meio, separando, ou conjunto 1 e conjunto 2. Depende da região administrativa aonde você morar, tá? Então, entre as quadras, existe ruas, que é as famosas ruas do comércio, lá da panificadora, da escola, onde você desce e entra ali no conjunto B, que é o conjunto da sua avó, onde você desce mais um pouquinho e é a rua lá da tua tia, que ela mora no conjunto Q. Então, ó, entre quadra, entre comércios ou via comerciais, é a famosa pista coletora, tá? Pista coletora. Velocidade máxima 40, a mínima 20, beleza? Palavra-chave para fora, para a prova, você pode lembrar de vias comerciais ou vias entre quadras, tá? E a mais fácil para errar, porque geralmente ou é essa, ou é a de trânsito rápido, que a maioria dos candidatos erram, é a famosa via local. Ela é tão fácil que de tão fácil, alguns acabam errando. A pista local é a pista onde a maioria de vocês moram, ou a rua onde a maioria de vocês moram. A via local, pessoal, na prova, ela recebe duas palavras especiais que eu quero que vocês também anotem. Ou ela vai vir como via restrita, ou ela vai vir como uma pista especial. Depende do modelo de prova que você pegar, tá? Deixa eu ver a pergunta aqui. Porque quando fala de vias, eles falam que as vias as quais não existem sinalização regulamentadora. É porque não tem uma sinalização ali para determinar qual é a via. Ou, na maioria das vezes, eles colocam essa sinalização baseada dentro da cor, se ela é amarela ou se ela é branca. Se a pista é sentido único ou é sentido duplo, tá? Depende da forma como cair na sua prova. A via local, a velocidade máxima é 30 km por hora e a mínima vai ser 15. Quando se fala, quando não sinalizada, é quando não tem a sinalização. E se ela for sinalizada, é aquela sinalização que nós encontramos na placa, dentro da placa, tá? Ou 80, ou 60, 40 ou 30, como a via local. Então, pessoal, ó, por favor, lembre dessas palavrinhas-chave. A via local, vocês vão encontrar duas palavras-chave. Qual é? A via local, quais são as duas palavras-chave para a prova aí? Anota para mim, por favor, no chat, quem pegou. Quais são as duas palavras-chave de vias locais? Muito bem, Eli. Restrita, Jace. Restrita. E tem outra palavrinha. Muito bem. Especial e restrita. Exatamente. Muito bem. A pergunta, o que significa CLV? Certificado de licenciamento do veículo. Tá? Se for referente a documento de porte obrigatório do carro, não é CLV, não. É CRLV. Certificado de registro e licenciamento do veículo. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Voltando para as vias. Então, agora vamos falar das vias rurais. As vias rurais, nós vamos ter rodovias e estradas. Qual é a diferença entre rodovia e estrada? A diferença, pessoal,
está no tipo da pavimentação que elas têm. As vias rurais, a pavimentação dela é para ser asfáltica, tá? É para ser asfáltica. E as estradas, é estrada de chão. Terra, poeira, lama na época da chuva, cascalho, tá? Então, a diferença delas está no tipo da pavimentação. Nas vias rurais, nós vamos ter uma velocidade trazendo a diferença entre se a pista ela for simples ou se a pista ela for dupla, tá? Para automóveis, caminhoneta, motocicleta, na pista dupla, a velocidade vai ser de quantos quilômetros por hora? A velocidade máxima na pista dupla. 110 quilômetros por hora. Se a máxima é 110, a mínima vai ser quanto? Muito bem. A mínima será 55, é só você dividir para 2. E se a pista for simples, a velocidade vai ser de 100 km por hora, com a divisão caindo para 50 km por hora. Agora, o peguinha, pessoal, é nas estradas. Nas estradas tem um padrão. Estrada é padrão. Não importa se você está numa caminhonete, se você está numa motocicleta, se você está numa carreta, se você está num ônibus, em um micro-ônibus, em um automóvel, tá? Nas estradas, a velocidade, ela é padrão. 60 para todos os tipos de veículos. 60 para todos os tipos de veículo. Cuidado que é um peguinha. Aí cai lá na tua prova assim, ó. Qual é a velocidade mínima para caminhoneta nas estradas? Aí você confunde com pista simples e com pista dupla e você me marca 55 km. Gilmara tá falando que errou essa na prova dela, tá vendo? Pessoal, lembra, estrada não tem asfalto. Então, devido a boa condição da pavimentação, a velocidade já é menor, justamente como uma medida de segurança para todos. Então, a velocidade, ela tem que ser menor. E alguns falam assim, ó, mas nas estradas a caminhonete corre mais e também causa mais acidente, porque ela não é tão estável. A parte aberta da caminhonete, se você não colocar um contrapeso ali atrás, ela fica leve. Então, dependendo do obstáculo, de buraco ou de algum objeto que pode ter sido arremessado ali na via, você pode causar um grave acidente se estiver acima da velocidade. E essa questão de velocidade, pessoal, é algo tão importante a ser seguido que é o que salva vidas. E parece ser muita ignorância da maioria das pessoas não parar para observar isso. Um acidente de trânsito, uma colisão, até 60 km por hora, claro que vai depender do impacto, da força que foi projetado ali, ó, na pancada. Mas a maioria sobrevivem. Já 80, por incrível que pareça, não sobrevive. Ah, professora, mas só foram 20 quilômetros. Meu amigo, 20 quilômetros em uma pancada, olha, faz uma diferença danada, viu? E como faz? Então, ó, eu sei que dá vontade, eu sei que tem via que o asfalto favorece, o asfalto tá livre, o asfalto é um tapete, a pista é só sua, o seu carro tá revisado, o pneu tá em dia, você fez aquela manutenção, mas não arrisque acima da velocidade. Houve, para decidir que aquela velocidade era 60, era 80, era 100, houve todo um estudo. Os engenheiros de tráfego estudaram bastante para decidir qual seria a velocidade de segurança para aquele trecho. Então, por mais que dê vontade de você acelerar um pouquinho, mas não faça isso, obedeça.
Eu costumo falar para os meus alunos o seguinte, que no trânsito, assim como na vida, quem obedece, na maioria das vezes, sobrevive ou ficam vivos. Então, obedecer sempre é a melhor opção, pessoal. Sempre é a melhor opção. Obedecer sempre vai ser, no trânsito, a melhor opção. Não arrisque, não vale a pena. A vida é como um sopro, é como uma bruma no mar. Aqueles que têm o privilégio de viver em região litorânea, alguns alunos aqui eu sei que moram em região litorânea, a bruma é aquela espuminha que vem ali, ó, no mar, na onda, justamente onde ela quebra. E você observa que ela vem e rapidamente ela sai. A nossa vida é isso. E no trânsito não dá para brincar, não. Viu? Não dá para brincar mesmo. Olha a pergunta aí do colega aí no bate-papo. Na minha prova, cai em via de 80 km por hora. Qual a distância mínima para sinalizar seria um acidente ocorrido durante a noite com pista molhada? Ótima pergunta, viu? Excelente pergunta. E aí eu te digo, te deu duas situações, ó. Falou que era à noite, né? E falou que a pista estava molhada. A sinalização de um acidente de trânsito, ela é baseada dentro da velocidade da via, tá? Se na questão não falasse que a pista estava molhada e que era à noite, seria 80 passos, porque a sinalização, ela é baseada dentro da velocidade da via. Então, se um acidente aconteceu numa via arterial que é 60, são 60 passos no mínimo. Se aconteceu num trânsito rápido, como caiu na sua prova, seria 80 km por hora. Porém, como você mencionou que na questão caiu que a pista era molhada e estava à noite, então nós dobramos, tá? 160 km por hora. Tá? Aí a sinalização tem que ser dobrada como medida de segurança. Nós temos uma condição adversa aí de tempo. Possivelmente ela estava molhada devido à chuva. Tá? Então aí você dobra a sinalização. Beleza? 8816, não é? 160, isso mesmo. Muito bem. Outra coisinha que eu de vias, pessoal, deu para entender esses macetezinhos aí? Tá tranquilo? Esses macetes de vias? Vale para mim? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Deu para dar uma relembrada? Deu, né? Beleza. Vou falar aqui rapidinho, pessoal, um pouquinho sobre a suspensão e a cassação do direito de dirigir, tá? Tanto semana passada quanto essa semana, alguns alunos me pediram para deixar mais claro como que, na hora da prova, vocês conseguem raciocinar o que é suspensão do direito de dirigir ou o que é uma cassação, tá? Francisca tá temperando massa de tapioca ali, ó. Francisca, aí é demais, hein? Eu quero essa tapioca, viu? Com bastante queijo, bastante manteiga, um café topíssimo sem açúcar. Por favor. Colocou açúcar e estragou o café. Vamos lá, então. Suspensão e cassação. Vamos ver a diferença, tá? Pessoal, a suspensão do direito de dirigir, eu quero que vocês lembrem o seguinte, ó. É uma perda temporária, tá? É uma perda temporária. Vamos fazer um paralelo aqui, vamos fazer uma ilustração aqui rapidinho, só para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Futebol, vamos lá? Eu sei que nem todo mundo aqui curte, nem todo mundo aqui gosta do assunto de futebol. Mas existe a tal da suspensão do jogador em campo, não existe? O jogador ele fica definitivamente proibido de entrar em qualquer tipo de partida de futebol? Depende do que ele aprontar. Aí ele vai ficar um período X sem entrar e depois volta à normalidade, não é? Então, isso é suspensão do direito de dirigir, tá? A suspensão, ela é uma perda temporária.
você vai ficar um período X sem dirigir, tá? E depois do cumprimento desse tempo, preenchendo ali alguns requisitos exigidos, você pega novamente o seu documento de habilitação, tá? Então, vamos lá. Na suspensão, existe suspensão, pessoal, que já é determinado o tempo de suspensão e tem outra suspensão que quem determina é o DETRAN de cada região. Aqui de Brasília, DETRAN de Brasília. Quem está fazendo em Manaus, DETRAN de Manaus, da Bahia, do Mato Grosso, de São Paulo, do Rio de Janeiro, e assim vai, tá? Então, ó, a suspensão, o que eu quero que vocês lembrem, eu preciso que vocês lembrem desse detalhe para a prova, senão vai continuar errando, tá? A suspensão, pessoal, lembra do jogador de futebol, é só um período, é só um tempo sem jogar. Aqui, no caso do condutor, é só um tempinho sem ele dirigir. O que ele vai precisar fazer para ele voltar a dirigir de forma legal novamente? Toda suspensão é uma proibição de dirigir por um determinado período, trazendo a obrigatoriedade da frequência obrigatória do curso de reciclagem. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Quem é suspenso, ó, peguinha na prova, precisa fazer o curso de reciclagem, tá? O que é esse curso de reciclagem? Esse curso de reciclagem é um curso teórico oferecido pelo DETRAN, que ele vai ouvir um monte de blá, 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 um monte de jogada na cara, porque cometeu erro, senão não teria ganhado a suspensão. É como se fosse uma lavagem de sabão ali para o motorista acordar e não cometer mais aquele erro. Dependendo do estado, ele é exigido do condutor que se faça uma prova após esse curso, após essa reciclagem. Aqui em Brasília é preciso, tá? Fazer uma prova após a reciclagem, tá? E precisa passar na prova para poder pegar o documento de habilitação, professora? Precisa. Vocês não só vão para a aula de volante depois que vocês passarem aqui na prova teórica? Então, precisa, tá? Érica, você é da onde, meu bem? Érica falou que lá também precisa fazer a prova. Você é de qual estado, Érica? Então, ó, Rio de Janeiro, tá vendo? Então, ó, suspensão, vamos lá? Perda temporária, anota aí para mim, por favor. Suspensão, perda temporária. Lembra disso, ó, foi suspenso, não é proibido de dirigir. Não é isso. Ele vai ficar um período temporário. Beleza? Deu para entender? Agora, a cassação é diferente, pessoal. A cassação, ela é diferente, tá? A cassação, ele vai ficar proibido do direito de dirigir. Tem algumas que vêm de 2 meses, podendo ficar até 5 anos cassado. E se ele cometeu crimes de trânsito, pode ficar muito tempo, tá? Aí vai depender do que ele aprontou na direção, tá? Na cassação, ele vai ter que começar o processo todo de novo. Ele vai ter que fazer psicotécnico, ele vai ter que fazer exame médico, ele vai ter que fazer os 9 dias de curso, ou os 10 dias, dependendo do estado, são 10 dias, porque diminui a grade horária, né? Então, são 2 semanas de curso. Tem que fazer a prova do DETRAN, passar na prova, ir para a aula prática e passar no exame final. Eu, particularmente, eu conheço muitos condutores que teve a carteira cassada e que dirigiam, ó, há muito tempo, e que foi isso daqui, ó, para poder passar na teoria de novo. Gente, quem tirou carteira há 15 anos atrás, 20 anos atrás, tanta coisa mudou. Quem abriu o processo em janeiro, fez escolinha em janeiro e fevereiro,
e que viu os 9 dias de curso lá no comecinho do ano, agora já tem tanta coisa nova que ele precisou se adaptar, porque mudou, teve as novas mudanças agora. A maioria de vocês abriu o processo nessa época desse ano. Então, teve que fazer mudanças, teve que assistir material novo, material com a revisão e tudo. Meu pai falou que ele achou fácil a prova quando ele fez. Caso da Luciene. Você perdeu, Lu, sua habilitação, foi? Você perdeu sua habilitação? Na época que eu tirei minha carteira, era só uma semana de curso. E assim, eu não achei a prova difícil, eu achei a prova fácil, assim, mas eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de ler. E tinha muito peguinha na prova. Eu não gabaritei, eu tirei 39. Faltou uma questão para eu gabaritar. Faltou uma questão. Mas, assim, é ler, pessoal. Ler. Ler. Prova agora ou no passado, o negócio é ler. O segredo é esse. Infelizmente, alguns não conseguem ler até o final e acaba se perdendo. A Lu, ela foi isso. Ela começou depois da atualização. Então, pessoal, ó, cassação começa de novo, sem choro e sem lamento. Suspensão, perda total. Cassação, começa tudo de novo. Pode cair na sua prova assim, ó. O condutor que foi suspenso do direito de dirigir quando pego em flagrante conduzindo um veículo automotor é cabível a que tipo de penalidade? Olha o tamanho da pergunta. Aí você raciocina aí na pergunta, ó. Faz igual a questão da prova da colega lá, ó, da sinalização do acidente de trânsito. A própria pergunta já responde. O condutor, ele foi suspenso do direito de dirigir. E ele foi pego dirigindo em flagrante. Qual é a penalidade agora que vai ser imposta a esse condutor? Vamos raciocinar? Essa caiu na prova dela. É uma pergunta grande. Eu percebo que a maioria das perguntas grandes é as perguntas que mais alguns alunos têm preguicinha de ler e raciocinar nela, né? Pessoal, ó, a pergunta falou que ele ganhou uma suspensão, não foi? Então, ó, ele ganhou suspensão do direito de dirigir e foi pego em flagrante conduzindo um veículo. Ele já estava suspenso. Ele não podia estar dirigindo. Ele vai ser cassado. Exatamente, meninas, é isso aí. Viu como pensar na pergunta faz a diferença? Quando eu fiz a pergunta, ficou embaralhado, não ficou? Quando eu fiz a pergunta? Porque a pergunta é grande, né? A pergunta é grande. Então, dificulta o raciocínio. E, às vezes, a pergunta é tão grande que quando você chega no final, você tem que voltar para o começo, porque já não lembra mais o que estava falando, né? Então, quando se fala assim, ó, motorista suspenso foi pego dirigindo, ele vai ser cassado. O que era temporário, era só um períodozinho que ele ia ficar ali cumprindo, ia fazer o curso de reciclagem, a prova, ia pegar a habilitação de volta, ia sair bem mais barato, viu? Olha o valor que tá para você abrir um processo de habilitação hoje. E ele jogou tudo fora. Agora vai começar do zero. Por quê, Paula? Porque ele foi pego em flagrante. Ele não poderia estar dirigindo. Se o condutor é suspenso e ele é pego dirigindo, ele vai ser cassado. Ele vai ser cassado, tá? Tem que ter cuidado, viu? Nessas perguntas grandes aí, porque senão vocês acabam se embananando.
Deu para entender essa parte aí? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo? Agora, cores da sinalização horizontal, pessoal. Cores da sinalização horizontal. Cor da sinalização horizontal, pessoal. Vocês estão estudando? Fala para mim se vocês estão estudando as cores da sinalização horizontal. Cores da sinalização horizontal não cai na prova, tá? Cores da sinalização horizontal não cai na prova. Despenca. Não cai, não. Despenca na prova. É prestar atenção, porque senão confunde. Quais são as cores da sinalização horizontal, pessoal? Quais são as cores da sinalização horizontal? Automotor. Quais são as cores? Eu li a pergunta da Gisele e estou falando outra coisa. As cores da sinalização horizontal. Já respondo, Gi. Branca, amarela, vermelha, azul e preta. Branca, amarela, vermelha, azul e preta. A cor verde não entra, como alguns já colocaram aí, e a cor marrom também não entra, tá? É um peguinha. Pessoal, verde não entra. Verde é para placas de orientação em destino. Lá em cima, você está viajando, aí você vê, a praia de Ipatinga é para cá, a praia de Carneiro já é para lá, e setinha direcionando, ó, o caminho que o condutor, o trajeto que o condutor deve pegar, tá? Então, a verde não entra. Marrom é placa de atrativo turístico. Alguns estados usam ela como atrativo turístico, por exemplo, a placa de zoológico. Em alguns estados, ela vem marrom, com um desenhozinho de um elefante ou um desenho de um leão. Eu já vi em um estado de um gorila, grandão, marronzão, tá? Exatamente. Então, ó, as cores da sinalização não têm ordem, Gilmara? Não tem ordem, tá? Eles podem colocar de forma aleatória. A cor branca indica o quê? Sentido único. O trânsito vai ou o trânsito volta. Tá? Então, quando vocês estão andando por aí, vocês veem uma via com 3 faixas, com 2 faixas, aí vocês veem um lado só sobe, o outro lado só desce. A cor pintada no chão vai ser que qual? Vai ser que cor? Qual é a cor? Um lado só vai, o outro só vem. Tem aquele canteiro central dividindo os dois lados. Ela é na cor branca, tá? Ela é na cor branca. A cor branca indica sentido único de direção. Agora, se ela é pintada no meio da pista na cor amarela, a cor amarela indica sentido duplo. Sentido oposto. Uma faixa vai e a outra faixa vem. Uma faixa vai e a outra volta. A cor vermelha é destinada a que grupo? A cor vermelha é destinada a que grupo? A cor vermelha é destinada para a febre do momento, para os ciclistas, galera. Também o preço do combustível tem que ser ciclista, tá? A cor vermelha na pavimentação é do ciclista. A cor azul na sinalização horizontal, a cor azul, ela é caracterizada para área especial, tá? Vagas especiais. Geralmente, ela é encontrada em estacionamento, tá? Podendo ela ser pintada no chão ou ao alto, o desenho da própria placa, tá? Eu já vi a placa de um cadeirante desenhada no chão. Tinha um desenho da cadeira de rodas no chão. Como já teve estado que eu achei uma bengala. Já teve estado que eu vi chapéu. Isso tudo em estacionamento.
E o desenho pintadinho na cor azul dentro do estacionamento. Indicando o quê? Que aquela placa é para aquele grupo ali. Se você não faz parte deles, não estacione, porque vai ser passivo a multa. Vai ser passiva a multa, tá? E a cor preta, ela é para trazer contraste, para destacar algo ou apagar algo na pista. Por exemplo, pode ser que na via exista uma faixa de pedestre. E essa faixa de pedestre, ela com frequência tem atropelamento ali nela. Eu não sei o que acontece, que vira e mexe tem um atropelamento ali. Então, o que eles resolvem? Pintar aquela faixa, tirar ela. A faixa de pedestre ela é pintada no pavimento em qual cor, pessoal? Qual é a cor que ela é para ser pintada, né? Ela é para ser pintada em qual cor no chão? Na branca. Na cor branca, né? A faixa de pedestre ela tem que ser pintada na cor branca. Certo? Aí o Detran tem que apagar ela. Ele vai fazer o quê? Fazer uma faixa enorme, branca ali? Não. Eles vão pegar a cor preta e vai pintar aquela faixa ali, ó. Exatamente, Emily. Pinta de preto. E pode ser que ali mesmo, onde ele pintou de preto, ele faça uma lombada, um famoso quebra-mola. Porque talvez naquele local seja mais seguro uma lombada do que uma faixa de pedestre. Então, o preto é para trazer contraste, é para destacar. Uma outra situação, aqui em Brasília, ali na EPTG, onde fizeram a faixa exclusiva para ônibus, o tipo da pavimentação que foi feito ali foi um concreto bem feito, por sinal. Então, para trazer o destaque, para mostrar para os usuários da via ali ao lado, que ali era uma faixa exclusiva de ônibus, o que é que eles fizeram? Eles fizeram uma linha de retenção, na cor preta, e dentro dessa faixa de retenção, com a cor branca, foi escrito ônibus. Por que que o fundo é preto? Porque o concreto, pessoal, ele é um cinza claro. Já o pavimento, ele é um grafite escuro, né? Não é preto, o asfalto não é preto, ele é um grafite escuro. Então, se a faixa exclusiva de ônibus, que é feita de concreto na cor cinza claro, se eu jogo a palavra ônibus na cor branca, vai destacar alguma coisa? Não. Então, o fundo tem que vir na cor preto, para poder destacar. Aí coloca o preto e escreve ônibus em cima. Aí destaca, tá? Aí destaca. O preto com o amarelo, pessoal, é para destacar uma situação de perigo. Por exemplo, o famoso quebra-mola, a famosa lombada. Se você for olhar, o desenho da saliência lombada é para ser uma faixa preta e uma faixa amarela. Uma preta e uma amarela. Só que, na maioria das vezes, nós só observamos o amarelo. Por quê? Porque o pavimento já é escuro. Então, se o pavimento já é escuro, não tem necessidade de se gastar um dinheiro colocando a cor preta. Até porque nem vai trazer tanto destaque. Tá? Não vai trazer nem tanto destaque. Agora, só para eu finalizar a minha parte e passar para o professor Fábio, deixa eu só responder aqui a pergunta Não lembro quem foi que perguntou. Alguém perguntou sobre a classificação de veículos, aí eu acho que foi a Gisele, que perguntou sobre a classificação de veículos. Em que entra? A classificação de veículo de tração, a definição é o quê? Se você for observar, Gisele, a classificação dos veículos se divide em 3 grupos, né? Tração, espécie e categoria. Aí a dica que nós passamos no material, depois você assiste a aula lá, não sei se você já assistiu, a dica é move, serve e usa. Cada um tem uma palavrinha para destacar alguma coisa. Quanto à tração, é move. Por quê?
Porque a tração é o que faz o veículo andar, é o que dá força a ele. Aí nós vamos ter 5 tipos. Dentro do módulo de tração, nós vamos ter 5 tipos: automotor, elétrico, propulsão humana, tração animal e o reboque e o semi-reboque. Automotor é um carro normal, tá? Um carro particular, um carro comum que você tem na sua casa, porque ele depende de um motor para funcionar, é o que dá vida a ele, é o que impulsiona ele, tá? Elétrico, nós podemos ter um metrô, uma bicicleta elétrica, os famosos carros híbridos entra também, tá? Propulsão humana vai ser a bicicleta. Tração animal entra como carroça ou charrete. E o último é o reboque, semi-reboque. Reboque é aquela carretinha, ó, que você coloca no seu carro. Ó a carretinha aqui, Fábio, para você usar na sua aula. É um reboquezinho, ó. Você engata ali na traseira do seu carro e sai puxando. Então, você tira a carretinha e coloca a carretinha. Isso é um reboque. E o semi-reboque é o que é articulado, tá? Ele não se separa. Um exemplo, uma Scania, por exemplo. Ela é um veículo articulado. Ele não se separa, tá? Na aula da semana que vem, nós vamos ter uma dica legal aí para vocês colocar aí a diferença de cada um deles. Beleza? Deu para pegar aí, Gi? Muito bem, pessoal. Então, essa foi a minha parte da nossa revisãozinha, tá? Da matéria de hoje. Espero que tenha dado aí para vocês dar uma relembrada ou aprender alguma coisa nova, alguma coisa diferente que ainda não tinha pego, tá? Vou passar agora para o Prof. Fábio. Venha, Fábio. Assuma seu lugar. Eu separei aqui um filme da Netflix para a gente assistir. Vamos aqui assistir um filme da Netflix. Qual é o filme? Tá baixinha. Maravilha, gente. Muito bem. Nós vamos, nesses minutos que nos restam, vamos falar aí sobre categorias de habilitação. Tá? 5 principais categorias de habilitação que nós temos: A, B, C, D e E. Isso não cai na prova, né? Pelo amor de Deus, o cara semi-alfabetizado responde, né? A, B, C, D e E. Quais são as 5 categorias de habilitação, né? Agora você tem que saber, gente, quais são os veículos que compreendem essas categorias e quais são os pré-requisitos para você se habilitar em cada uma delas. Você tem que saber os veículos que as compreendem e os pré-requisitos para vocês se habilitarem, né? Os veículos de categoria A, veículo de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral, né? Veículo de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral. Deixa eu colocar uns slides aqui, para ficar mais fácil de vocês assimilarem. Então, nós temos aí categoria A, veículo de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral, né? Quando fala na prova, gente, alguma coisa de carro lateral, especificamente um veículo como esse aqui, ó. É isso aqui, né? A gente chama de carro lateral, né? Inclusive serve para transporte de namorada, mas pode botar botijão de gás também, né? Galão de água, os bichos do pet shop, entendeu? Então, moto com carro lateral, ou como no inglês eles costumam chamar de sidecar. 3 rodas lembra aquele triciclo, né? Triciclo grandão, bonitão ali com as... Né?
Mas aí são um veículo de 2 ou 3 rodas, né? Tanto as motocicletas quanto as motonetas. Tá? Motocicletas e motonetas. Tá? Qualquer veículo que você contar tem 2 rodas ou 3, é categoria A. Tá? Categoria A. Tanto motocicleta, motonetas, né? E assim por diante. Né? Motocicleta, pouco cobrado, mas é importante saber. Motocicletas são pilotadas em posição montada. Né? Motocicleta você monta, igual cavalo, você monta no cavalo, motocicleta você monta. Já na motoneta, você senta, né? Motoneta é pilotada em posição sentada. Todas elas, categoria A. Cai bastante na prova, ó. Categoria B, veículo específico de 4 rodas, que tenha até 3,5 toneladas de peso bruto total, ou os mesmos 3.500 quilos, tá? Que é um G. QG, perdão. Deixa eu alterar aqui. Quilos. Muito bom. Então, até 3,5 toneladas ou os mesmos 3.500 quilos, né? O veículo de categoria B. A gente não pode absolutamente passar de 3.500 quilos, categoria B. Ela não excede esse peso. Passou desse peso, é categoria C para lá. Então, caiu na prova alguma coisa de 3.500 quilos, é até. Cara, você imagina, você passa na tua cabeça o que é 3 toneladas? Sabe quanto que um golzinho pesa, um Celtinha pesa? Pesa 970 quilos. Um carro daquele. Um carro, um Gol. 970. Esses automóveis, em média, uma tonelada. Cara, um categoria B pode ir até 3.500 quilos. 3,5 toneladas. É o peso de uma caminhonete, de um caminhão, gente, quase. Então, você, nem querendo, consegue colocar 3.500 quilos num automóvel. Tá? Nem querendo. Mas, ó, categoria B, ela pode ir até os 3.500 quilos. Tá? Veículo de 4 rodas, até 3.500 quilos. E lembrem um detalhe importante, ó, capacidade de passageiros, até 8 passageiros. Até 8. Isso quer dizer, Roberta, Francisca, Brasa, Eli, galera, todo mundo aí, Érica, Carlos, Gilmara, Gisele, Nivanda, Adriana, tem muita gente. Né? Quer dizer que eu posso meter 8 pessoas dentro de um carro? Analisa comigo. Quer dizer que eu posso meter 8 pessoas dentro desse carro? Lá diz que a capacidade de categoria B é até 8 passageiros. Pode meter 8 pessoas aí dentro? Não, né? Você tem que obedecer à capacidade de passageiros, de assentos, de lugares. Um automóvel, gente, normalmente eles são para quantos passageiros? Um automóvel assim. O carro aí da tua casa, eles são para quantos passageiros? Erra não. São para quantos passageiros? Tá vendo onde começa o erro na prova? Um carro desse aí só tem 4 passageiros. São 5 pessoas. Mas são para 4 passageiros. Você não conta o motorista como um passageiro, né? É um motorista e 4 passageiros. São para 5 pessoas. 5 pessoas. Motorista não conta. Aqui está dizendo, ó, até 8 passageiros. 8 passageiros. Então, o veículo de categoria B, ele pode ser até no máximo 9 pessoas. Se tiver assento para todo mundo, né? Você não vai pegar um Golzinho e meter 9 pessoas dentro dele. Não, vai pegar um Celtinha e meter 9 pessoas. Tem gente que faz, né? Mas não pode. Não pode, né? Categoria B, até 3.500 quilos e até 8 passageiros, excluindo o motorista. Tá? Excluindo o motorista, beleza? Muito bom. Categoria C. É específica, gente. Ó, C, carga. É específica para o transporte de carga. Já é uma categoria profissional. Se é para carga, eu não vou limitar o até os 3.500 quilos. Aqui, ó, é para mais de 3.500 quilos. É o ônibus, é o caminhão. Sabe o caminhão do lixo? É o caminhão do lixo. É o caminhão de caçamba que derrama terra aí na tua rua, na tua obra. Tá? Então, todos esses veículos, gente, caminhões assim, são veículos específicos para transporte de carga. Mais de 3.500 quilos de peso para o total, capacidade de até 8 passageiros. Ó, foca na tela. Foca na tela.
8 passageiros também é o limite de categoria B, 8 passageiros também é o limite de categoria C. A única diferença é o peso. A única diferença é o peso. A C é para mais de 3.500 quilos, né? E até 8 passageiros. A categoria B é até 3.500 quilos, até 8 passageiros. Então, a única diferença das duas é o peso, né? É o peso. Né? Os automóveis, as caminhonetes, no máximo até 3.500 quilos. Já os de categoria C, mais de 3.500 quilos. Mas a capacidade de passageiros é a mesma. 9 pessoas não pode passar. Mas tem que obedecer a capacidade. Ó, aqui tem um motorista, né? Ó, aqui é o motorista. E aqui tem mais 2 peão do lado dele. Né? São no máximo 3 pessoas. Né? Motorista mais 2. Esse aqui normalmente fica com o braço para fora da porta, segurando. Né? Entendeu? Isso são os veículos de categoria C, especificamente para o transporte de carga. Tá? Categoria D, ônibus, né? O bus, né? Específica para o transporte de passageiros, né? Específica para o transporte de passageiros, mais de 3.500 quilos, né? Ônibus, micro-ônibus, van, mais de 3.500 quilos, capacidade de passageiros, né? Mais de 8. O ônibus que você vai para o trabalho, que você volta para o trabalho, que você vai para a tua casa, só tem 8 pessoas? 8 sentados só no motor, né? Ali na frente, 8 por metro quadrado do ônibus, né? Então, o ônibus é um veículo de lotação, né? Ônibus estaduais, né, são veículos de lotação. Então, é específico para o transporte de passageiros. Mais de 3.500 quilos, muito mais. E mais de 8 passageiros. Mas isso vale, gente, para qualquer veículo. Se um veículo tiver 10 lugares, olha só a pergunta. Um veículo que tenha 10 lugares, qual é a categoria que eu tenho que ter para dirigir ele? Veículo de 10 lugares. B, C ou D? Um veículo com 10 lugares. Eu tenho que ter que categoria para dirigir? B, C ou D? E isso, meninas. E isso, Eric, Elaine, Gisele. Eli, categoria D, gente. É D. Por que, professor, a D? Porque a categoria B e a categoria C é até 8 passageiros. Se eu tenho 10 lugares, gente, já são 9 passageiros. Então, só categoria D para dirigir. Se eu falo que um veículo tem 10 lugares, 9 é passageiros, 1 é motorista. Tá? Então, categoria D. Tá? Ter esse raciocínio é importante para você acertar essas questões na hora da prova. E a categoria E são carretas, né? Bitrem, tremião, rodotrem, bitela, biscoito, não sei como é que você chama isso, Scania, né? São as carretas, né? São veículos de transporte de carga ou de passageiros, mas que sejam o quê? Ó? Articulados, igual o cotovelo aqui, ó. Articulado. São esses veículos que puxam essas cargas, né? Que tem essas unidades aqui, ó, acopladas, tá vendo? Transportam aí 70, 80 mil quilos. 80 mil que fácil. Tá? Veículos de categoria E, específicas para o transporte de passageiros. Tá? Articulados. Articulados. Tá? Ou carga, né? Transporte de passageiros. De passageiros seria o ônibus BRT, aquele minhocão que tem aquela sanfona que transporta um monte de passageiros. Nas grandes capitais sempre tem esses ônibus maiores, né, que são articulados, né, são de categoria E. Mais de 6 toneladas, gente. Cada pedacinho desse aqui, ó, é para mais de 6. Muito mais, né? Muito mais de 6. E mais de 8 passageiros. Pode ser uma carreta dessa, ela não transporta passageiros, né? Ela é o motorista mais 2 também, né? Que ela comporta ali. Mas aí onde entra o ônibus BRT, né? Em alguns lugares chamam de minhocão, aquele sanfona, é um veículo de categoria E articulado para transporte de passageiros. Então, toda vez que você vê carretas, né? Como é que você chama isso aí no seu estado? Carreta, bitrem, trenzão, né? É categoria E, né? São veículos específicos
para a categoria E. Então, ó, categoria A, 2 ou 3 rodas. 2 ou 3 rodas. Categoria B, até quantos mil quilos, gente? Qual é o peso? Qual é o peso de B? Isso, 3.500 quilos, né? Ou 3,5 toneladas. Não pode passar. Capacidade máxima de passageiros na categoria B. Qual é a capacidade máxima de passageiros de B? Isso. No máximo, quantas pessoas, se tiver assento? Se tiver assento para todo mundo, no máximo, quantas pessoas? Cuidado para não confundir. No máximo 9 pessoas, se tiver assento, no máximo 9 pessoas. Passageiros só 8. Quando eu falo pessoas, é óbvio que o motorista não é um alienígena, né? Então você conta o motorista mais 8. Se tiver assento, né? Mas normalmente num automóvel é só 5, né? Então, no máximo, gente, a quantidade de pessoas num veículo de categoria B é 9. 8 passageiros e um motorista. É o mesmo na categoria C, né? O máximo de pessoas na categoria C é 9. Só que o peso da categoria C é para mais de 3.500 quilos. Mais de 3.500 quilos. Tá vendo? É isso aí mesmo. Já é quase dona, né, Maria? Do minhocão. Ônibus minhocão. Exatamente. Mas vai mudar. Logo, logo habilitada, pegar o carrão aí, tirar a onda. Categoria D, específica para o transporte de passageiros, né? Ônibus, micro-ônibus, van, qualquer veículo, né, para transporte de passageiros, e para mais de 3.500 quilos. Né? Categoria E são as carretas, né? Os articulados, mais de 6 toneladas, obviamente mais de 3.500 quilos, né? Mais de 6 toneladas, perdão, e mais de 8 passageiros. Quais são os pré-requisitos, gente? Eu quero me habilitar nessas categorias, né? Eu vi aí cada habilitação, A, B, C, D e E. Para me habilitar na categoria A e B, o que eu preciso ter? 18 anos. Vocês têm 18 anos? Todo mundo ali tem 18? Roméria está com 18. Carlos já fez 18. Então, tem que ter 18 anos. 18 anos. Ler e escrever. A gente se esforça. RG e CPF. Tá? RG e CPF. Tá? Tudo novinho, né? Eu fiz 22 agora, então tô perto ali também, dos 18. Beleza? Por que vocês estão rindo? Gente, esse cabelo branco assim, isso aqui é moda em Paris, é luzes. São luzes brancas, né, o Carlos? O Carlos também está usando, né, Carlos? Luzes brancas no cabelo. Luzes brancas. Que isso, Jaci. Muito bom. Então, ó, tem que ter 18 anos igual eu e o Carlos, tá? Tem que ter 18 anos, né? Tem que saber ler, né? E escrever, né? Não precisa ser um profissional em linguística, né? Não, mas tem que saber pelo menos ler e escrever, tá? RG e CPF. São os 4 pré-requisitos, gente, para se habilitar na categoria A e B. 18 anos, ler e escrever, RG e CPF. Eu tenho, né, a categoria B, gente, eu quero tirar C, eu quero dirigir caminhão. É ser penalmente imputável ali. Bem lembrado, né? 18 anos, quando a gente fala 18, isso se entende, né? Mas é o ser penalmente imputável, né? É poder imputar o Código Penal a alguém. Isso só pode acontecer quando ele ultrapassa a idade de pelo menos 18 anos. Eu tenho B, quero categoria C. Quanto tempo que tem que ter de B para pular para C? Basta apenas um aninho. Olha aí, ó, um aninho de categoria B. É, um ano. Esse ano, gente, pode contar 5 a permissão. Você sai da permissão, você já tem um ano de habilitação, você se habilita na categoria C. Tá? Você vai dirigir caminhão. Um ano, mas tem que ter pelo menos a idade, óbvio, né? De no mínimo 19, se você já passou um ano com a permissão. Você vai estar com, no mínimo, 19 anos. Né? 19 anos. E não ter mais de uma infração gravíssima
nos últimos 12 meses. Você não pode ser um delinquente no trânsito, né? O cara comete um monte de infração no trânsito e acha que pode tirar outra carteira, né? Outra habilitação. Não, gente. Para você dirigir categoria C, nos últimos 12 meses, ó, braço, sua habilitação nos últimos 12 meses, você não pode ter cometido 2 infrações gravíssimas. Isso é novo, tá, gente? Não é não ter cometido infração grave, nem gravíssima, nem 2 médias. É não ter 2 infrações gravíssimas. É não ter 2 infrações gravíssimas. Tá? Beleza? Então, 1 ano de B, não ter 2 gravíssimas nos últimos 12 meses. Eu tenho a B, eu não quero a C, gente. Eu posso pular da categoria B de bola para a categoria D de doido. Pode sair de carro e já dirigir ônibus sem ter a categoria C? O que vocês acham? Pode sair de B, pula a categoria C e vai dirigir logo ônibus? Sim ou não? Sim ou não? Parabéns para você que disse não. Você errou. Lógico que pode, gente. Eita ferro. Lógico que pode. Mas só que olha o detalhe. Você tem que ter quanto tempo de categoria B? Se eu quero pular para D, eu quero dirigir ônibus, porque eu sou moleque doido. D é de doido. Eu quero dirigir ônibus. Quanto tempo que eu tenho que ter de B? Isso, Carlos, 2 anos. Isso ali. Isso já sim. Tá? Lembra disso, gente. Eu posso sim pular de categoria B para D. Basta ter 2 anos de B. Ou como está aí na tela, 1 ano na categoria C. 2 anos de D, ou de B, né, perdão, 2 anos de B, ou 1 ano na C. Né? 1 ano na C. Está aí na tela, né? 2 anos de B ou 1 ano na C. Idade não pode feder leite, né? Tem que ter 21 anos. Você sabia que quem tem menos de 21 anos não é adulto? Ainda fede leite nas dobrinhas? Giza. Sério? Pela ciência não, gente. Por isso que tem que ter 21 anos. Você só pode dirigir um ônibus se você for adulto. Um ônibus desse aí. É a partir de 21 que a gente considera um adulto formado. Porque a palavra adulto significa maduro. Adulto vem de maduro. Ou seja, maduro é quando você termina de formar no teu corpo tudo que precisa formar, tudo que precisa crescer, já cresceu. O que tá faltando formar se a pessoa ainda não tem 21 anos? É uma região no cérebro que é responsável pelas emoções. E que cientistas no mundo inteiro dizem que só a partir dos 21 anos de idade que ela se forma completamente, essa região. Então, para dirigir um ônibus desse, não pode feder leite. Tá? Tem que ter 21 anos. Tá? 21 anos. Tem que ter 21 anos. Exatamente. É obrigatório. Tá? Então, assim, imagina, eu que tirei com 18, né? Categoria B. Eu tenho 18. Aí tirei categoria B, né? Categoria B. Aí, 2 anos de B, eu vou estar com 20. Eu posso iniciar o processo, gente, para D? Eu já tenho os 2 anos, de B. Mas eu estou com 20, e aí? Dá para fazer a categoria D? Pode fazer? Não pode, né? Você tem que ter os 21. Né? Tem que ter os 21 anos. Vou ter que esperar completar os 21 anos. Tá? As mesmas, Maria Alcilene, que você está ouvindo aí, né? E você tem que ter categoria D, né? No mínimo, e tem que ter todas as autorizações renovadas a cada 6 meses, tá? Isso. Tem que ter a idade, né? Categoria D, tem que ter, obviamente, ser maior de 21 anos, né? Para dirigir transporte escolar, né? Tem que ter categoria D, né? Tem que ter mais de 21 anos e tem que ter autorizações específicas, tá? Renovadas a cada 6 meses, tá?
Tem que ter uma autorização específica para isso. Não é só comprar um escolar, ter categoria D e botar para andar, não. Tem que ter autorizações. Então, no mínimo, gente, a categoria de habilitação para quem dirige um escolar é categoria D. Tá? Categoria D. Né? E lembra, nos últimos 12 meses, não ter 2 multas gravíssimas, né? Entendeu? Não ter 2 multas gravíssimas nos últimos 12 meses. Você pode ter uma grave? Se eu tenho uma grave, gente, eu posso? Pode. Se eu tenho média? Pode. Se eu tenho até uma gravíssima, pode? Pode. Você não pode ter 2 gravíssimas. 2 gravíssimas. Tá? Eu tenho B. Eu não quero, presta atenção na pergunta, eu não quero nem a B, eu tenho B, eu não quero mais a B, eu não quero mais a C, eu não quero mais a D, eu quero a E, gente. Eu tenho a B, eu sou orelha de todos nós, só dirijo o automóvel. Eu posso pular da B para E, pode dirigir carreta. De B pode ir para E. Muito bem, parabéns para você que disse sim, né? Você errou de novo. Não pode, gente. Agora virou palhaçada, né? O cara tem B, é a orelha de todos nós, né? Olha só, o cara tem B, é a orelha de todos nós, já quer dirigir carreta. Pensa só. Eu tenho permissão. Não, gente, para dirigir uma carreta, presta atenção, para dirigir um veículo desse, você tem que ter tido a experiência de ter dirigido um veículo que lembra uma carreta, que lembra um bichão desse. Ou seja, para dirigir categoria E, você tem que ter pelo menos 1 ano na C ou 1 ano de D. 1 ano de C ou 1 ano de D. Não pode ter B e pular para E, não. A idade, né? Ó, tem que ser adulto, tem que ser um adulto e não ter, mesma coisa, 2 multas gravíssimas nos últimos 12 meses, né? Não pode ter, né? E lembrando que para a categoria C, D e E é obrigatório, questão de prova, ó, exame o quê? ET. Lembra do ET? Você já fez o ET alguma vez na vida, gente? Exame toxicológico, exame de droga. Ver se você é droguinha. Nunca fez, Gisele? Eu tenho categoria, né, minhas habilitações, aí eu tenho que fazer de vez em quando. Uma sugestão, gente, se vocês forem fazer exame toxicológico, vai com sovaco, ou com axila, já que o nordestino chama de sovaco, né? Vai com a axila, assim, as mulheres que gostam de depilar, né, axila, aí você já deixa, não, moço, eu já deixei para fazer. Aí ela já vai, entendeu? Já arranca lá, já depila para você, já faz o exame. É sério, sério. Não é pelo, não é para tirar pelo? Você já leva a axila, já faz de graça. Pelo menos uma. Pelo menos uma. Eles recolhem os pelinhos, fazer esses exames toxicológicos. É mó barato. Entendeu? E aí, mas ó, exame toxicológico, gente, é só na categoria C, D e E, tá? Só na C, D e E. Só na C, D e E. Não existe exame toxicológico para categoria A e B. Não é pelos pelos. Tem pela saliva também, né? Pela saliva ou pelos. Sangue eles não tiram nesse exame, não. É muito agressivo, né? Mas dá para fazer pelos pelos e pela saliva. Não, mas só categoria C, D e E. Tá? Para dirigir um trator, gente, tem que ter que categoria? Já respondo, Maria. Para dirigir trator, quais são as categorias de trator? C, D e E. Tá? Tratores, categoria C, D e E. A não ser que seja trator agrícola, aquele trator de fazenda, né, de plantação, que aquele trator ele é de categoria B. Agora, todos os outros trator para mecânica, trator de cavar buraco, trator de pavimentação, aquele trator de socar terra, esses tratores, gente, eles são C, D e E. O único trator de B é trator agrícola, tá? Trator agrícola.
Por exemplo, qual é a idade necessária, pessoal, para você dirigir uma ambulância? Ambulância, primeira pergunta. Ambulância é veículo de que categoria? Para dirigir uma ambulância, eu tenho que ter que categoria? Ambulância do SAMU. Ela é uma van, né? A ambulância é uma van. E isso, gente, no mínimo, tem que ter categoria D. Então, qual é a idade mínima para ser um motorista de van? De ambulância? Qual é a idade mínima? Isso, 21 anos. Tá? Não cai nesses peguinha do Detran, não, gente. É a mesma coisa. 21 anos. Só que aí, para ser um motorista de ambulância, né, você precisa de um curso especializado, né? E cursos especializados para ser um motorista de ambulância. Né? Não basta comprar uma ambulância e sair dirigindo por aí, né? E de carros que transportam combustíveis? Aquele caminhão, um caminhão que transporta combustível. Um caminhão normal. Eu preciso de que categoria para dirigir? Um caminhão que transporta gasolina. Agora é ouro, né? Caminhão que transporta gasolina, meu irmão, tá mais caro do que um banco. E aí? Um caminhão que transporta combustível. Qual é a categoria que eu tenho que ter para dirigir ele? Gente, D é transporte passageiro, gente. Ei, eu preciso de categoria D para dirigir um caminhão? Qual é a categoria, no mínimo, que eu tenho que ter para dirigir um caminhão? Aí é carreta, a categoria E é veículos articulados. Qual é a categoria de transporte de carga? Caminhão. É C, gente. Para dirigir um caminhão, basta eu ter categoria aqui, ó, C. Basta ter categoria C. Para dirigir um caminhão, não precisa ter a D, não precisa ter a E. Então, para dirigir um caminhão, vamos supor, eu tiro essa caçamba e boto aquele baú de combustível, né? Aquele tanque de combustível. É carga, é categoria C. Só que o motorista que dirige um veículo de transporte de combustíveis, de inflamáveis, ele precisa ter, o inflamável, um curso MOP. MOP, Movimentação e Operação de Produtos Perigosos. E isso, Gilmara, movimentação e operação de produtos especiais ou movimentação e operação de produtos perigosos. Aí você precisa apresentar o MOP. Para fazer esse curso, você tem que ter 21 anos. É um curso. Tá? Você pode fazer ele com categoria C, D e E. Aí você tem que ter 21 anos e o MOP para transportar carga, né? Para transportar, combustíveis, né? Cargas perigosas, como combustível, é obrigatório que você tenha o curso MOP. Não, Pri, hoje já tem quase 2 horas de aula, eu vou mandar lá no grupo depois, um exercício para vocês fazerem no final de semana. Tá bom? Vou mandar lá no grupo. Não vai ter provinha hoje, não. Beleza, queridos? Mais alguma pergunta de categoria? Coloco sim, Gi. Coloco sim. Você tem meu WhatsApp? Me manda um oi para eu te mandar Se você tiver, quem tiver meu WhatsApp e não está no grupo, me manda um oi. Deixa eu botar aqui, ó. Quem não tem meu WhatsApp é DDD 61, tá? Ó, 984-33, vou botar aqui no chat, ó, 984-33-2768. Me manda um oi lá no Zap, que eu já te adiciono agora no grupo. Só me bota no Groups. Aí eu te boto no Groups. Muito bem, gente. Essa aula, como é de costume, né, você vai receber ela daqui a pouquinho lá no grupo gravada, né, toda a nossa aula gravadinha. Vai ficar lá disponível, quiser dar uma revisada. Passa o final de semana, dá uma olhadinha de novo nessas categorias, né, relembra lá, vai ajudar bastante, tá? Vai ajudar bastante. E lembrem de entrar em contato com a professora Paula, quem for fazer prova na semana, para pegar aquela aula de revisão para a prova, só para quem for fazer. Tem aluno, novamente, tem aluno entrando em contato com a Paula, vai fazer prova no final do mês. Pessoal, eu queria... Não, gente, essa aula, é por isso que é para pouco aluno, né?
Às vezes é só para aqueles alunos que vão fazer naquela semana essa aula especial. A nossa sexta-feira continua o nosso encontro, as aulas que vocês têm na plataforma 100%, tá? Mas aí a aula com ela, que vocês vão ter acesso, é só para quem for fazer a prova na semana, tá? Para dar aquela reforçada e passar. E assim que vocês passar, gente, lembra da nossa entrevista no Instagram, tá? Eu vou cobrar, tá? Eu vou encher o saco até você me dar a entrevista no Instagram, tá bom? Que aí ajudar outras pessoas no Brasil inteiro a também que tiveram uma certa dificuldade a não desistir, né? A continuar. Vai passar, gente. Tamo juntos aí. Queridos, obrigado aí pela companhia, foi maravilhoso estar com vocês, tá? A Paula já está preparando um churrasco ali agora, eu vou entrar no churrasco, beleza? Né, amor? Churrasco? Né? Churrasco. Eu vou pedir para ela convidar os meus alunos aí. Tá? Obrigado, ó. Um beijo para todos, fiquem com Deus, dá tchau para eles. Boa noite, povo. Boa Bom noite, descanso. bom descanso. Obrigado. Abração, ó, já se quer o churrasco. Muito bem, até mais, queridos. Eu encerro aqui. Tchau, tchau, obrigado. Eu vou abrir um grupo lá agora, tá? Quem quiser fazer algum comentário, né? Aguçar quem não assistiu a aula, assistir depois, tá bom? Até mais, abração.